Gravação iniciada. Obrigada. Então, prezados conselheiros, boa tarde. Vamos iniciar nossa sessão da tarde, de 7 de outubro de 2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. Nós não temos nenhuma sustentação oral, nenhum pedido de acompanhamento de processo previsto para a pauta da tarde. Entendo em vista que nós temos ainda processos da manhã para julgar, eu vou dar prosseguimento aos processos da manhã, indo para o item 314. Valdemir da Silva Menezes, de relatoria da doutora Fernanda. Vamos lá. Depósitos bancários de origem não comprovada também. Pois bem, contra o contribuinte foi lavrado auto de infração, crédito tributário total atualizado até 2018 de 7.496.000. O imposto de renda pessoa física foi apurado tendo como base de cálculo os créditos na conta corrente do contribuinte, que após intimação encaminhou os documentos pessoais, porém não justificou a movimentação bancária ocorrida no ano de 2014, conforme solicitado no termo de início de fiscalização. O contribuinte informa, em sua declaração de ajuste anual, exercer a atividade proprietária de empresa ou firma individual. A auditoria fiscal entende que o contribuinte apresenta indícios relevantes relacionados à redução de base de cálculo do imposto de renda à pessoa física 2014, supostamente omitindo rendimentos que ocasionaram movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Mesmo após pesquisas em diversas bases internas da Receita Federal do Brasil, não foram identificadas informações que pudessem justificar a suposta movimentação financeira, a qual era incompatível. A base de cálculo pessoa física foi constatada A base de cálculo do imposto de renda pessoa física foi constatada na conta corrente tal, agência tal do Banco Bradesco, conforme verificado nas declarações sobre movimentação financeira, folhas 22, Banco Bradesco, período tal, de 7 a 12 de 2014. O contribuinte, em sua declaração, informou o rendimento total de 26.000, que foi deduzido do valor apurado. É relatado ainda que, após ser intimado a apresentar os documentos necessários ao desenvolvimento do procedimento fiscal e justificativa dos valores creditados na sua conta corrente, o contribuinte, por meio do seu contador, informou verbalmente que os valores eram decorrentes de comércio de bovinos, porém, não foram apresentadas notas fiscais de comercialização, documentos e tampouco apurada atividade rural na DIR-PF 2015 e 2014. O contribuinte não apresentou os extratos bancários, cópias de... Fernanda? Oi. Você já tentou botar fone? Que aí, de repente, o barulho fica menos forte. Que é aí, né, o barulho? É. Bota o fone que eu acho que vai diminuir. É que tem horas que a sua voz some, aí a gente não escuta. Já pedi para trazer o fone. O contribuinte informa em sua... Pois bem, foi lavrado o auto de infração, né? A impugnação... foi aplicada a multa 150% em decorrência do contribuinte agindo de forma deliberada, intencional e com habitualidade na movimentação financeira de alguém durante todo o período abrangido pela ação fiscal, não oferecendo a tributação com claro intuito de omitir
os valores advindos da atividade laboral formal ou informal, praticada habitualmente. Ante a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime de sonegação fiscal, foi encaminhado aos órgãos competentes a representação fiscal visando a apuração do delito. A impugnação foi apresentada de forma tempestiva. O contribuinte alega que recebeu pelos correios, sem qualquer anexo, em especial planilhas de cálculos ou memoriais que demonstrem que os valores encontrados pela auditoria realmente teriam sido omitidos, que teria sido ferido o princípio do contraditório e ampla defesa. O mérito, ele entende que o imposto de renda, com o fato gerador definido no artigo 43, pressupõe a existência de comprovação de aquisição da disponibilidade jurídica, e que, sem acesso à demonstração dos valores objetos do lançamento, não haveria como saber se os empréstimos contraídos, por exemplo, compuseram base do fato gerador. Também observa que o artigo 42, combinado com a súmula CARF 61, não teria sido atendido aos requisitos legais, eis que teria sido feito um levantamento por amostragem. E também, além disso, o auditor fiscal não teria deixado, né, de descartado, digamos assim, os valores inferiores a 12 mil mensais, o que totalizaria 123.215. Quanto à exigência que em 2014, né, justamente teria sido a compra e venda de gados bovinos, ele roga pela produção de prova oral, oitiva de testemunhas. Quanto à multa qualificada, diz que foi arbitrária, porque não teria nenhuma comprovação de dolo. Anexa extratos bancários do Banco Bradesco. Demonstrativo de apuração de receita de comissão de intermediação de compra e venda de bovino, uma planilha feita por ele mesmo. E o processo, posteriormente, foi enviado para a autoridade lançadora para que individualizasse, tá, todos os créditos lançados, dando ciência novamente ao contribuinte dos valores individualizados, de modo a sanar o suposto cerceamento alegado. O processo retornou à revisão realizada, foi excluído da base de cálculo alguns cheques depositados, só um minutinho. Foram excluídos os cheques depositados e devolvidos por falta de fundo, os resgates creditados na conta corrente, aplicações, empréstimos, financiamentos realizados pelo contribuinte, cheques emitidos que não foram compensados, ou seja, o retorno do processo, ou seja, foi baixado de diligência para poder ser analisado e colocado individualmente cada lançamento, e foram excluídos da base de cálculo diversos lançamentos de diversas movimentações financeiras, como dito, ou seja, de cheque sem fundo, de devolvido, de empréstimo. Também foi constatado que as transferências em nome da V. da Silva Menezes, creditadas e debitadas na conta tal, referem-se à pessoa jurídica tal. Pois bem, o contribuinte ciência dessa revisão, tá, alega em resumo que a planilha apresentada é uma cópia do extrato e não suprem a falta original do lançamento, posto que a ausência de elementos capazes de possibilitar ampla defesa permaneceriam, no caso em tela. Reitera todos os termos da impugnação e petição complementar. A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, quanto à alegação de nulidade, ela afasta, entende que foram atendidos todos os requisitos para válido lançamento fiscal. Mesma coisa quanto às alegações do contraditório e ampla defesa, porque tudo que tinha sido levantado pelo contribuinte que, em tese, teria cerceado o seu direito, foi devidamente fixado. Quanto à comprovação dos depósitos, que a lei ordena e que rege essa autuação de forma individualizada, isso foi feito
tá? Resta claro, o contribuinte foi novamente devolvido para ele com toda essa individualização, tá? E aí, salienta da RJ que a impugnação que foi apresentada em 2018, até o momento da análise da documentação pela DRJ, ou seja, agosto de 2019, de abril de 2018 até agosto de 2009, decorrido mais... Me perdoe, gente. Eu me consegui o fone, mas eu não tenho como impedir a obra na casa. Eu tentei até reagendar, mas estou tentando. Tá dando para acompanhar. Com atenção a gente consegue acompanhar. Vai em frente. Pois bem, não foi apresentada nenhuma documentação adicional, tá? De 2018 até 2019. Nenhum documento de prova foi acostado aos autos. Ou seja, o contribuinte teve um tempo hábil, desde 2018 até 2019, quando da apresentação de uma nova impugnação, para apresentar novas provas e consubstanciar os fundamentos por ele levantados. E nenhuma prova nova foi apresentada nesse período, tá? Em 1 ano e 3 meses. Quanto à alegação de que certas rubricas não se configuram como renda, não procede. Após a entrega pelo contribuinte dos extratos, a fiscalização pôde analisar os valores a serem considerados e relacionou todos os créditos depósitos efetuados, excluindo, repito, aqueles decorrentes de cheques depositados e devolvidos por falta de fundo, resgates de aplicações financeiras e cheques emitidos que não foram compensados. A comprovação dessa afirmativa são os valores individualizados constantes na coluna crédito, na planilha apresentada na revisão de lançamento. A totalização das bases de cálculo também foram apresentadas. Assim, não procede a afirmativa do contribuinte constante de que o valor de 100 mil ou o valor de 50 mil que teriam sido feitos através de empréstimo, que esses valores estariam na base de cálculo porque não estavam compondo mais. Como o impugnante anteriormente havia procedido à soma dos créditos na citada conta corrente, apurado exatamente o valor lançado originalmente, uma nova soma dos valores foi feita, alterados a revisão de ofício. Pois bem, então foi excluído, tá, esses lançamentos ditos, da mesma forma, fala aqui também, aqui está especificando outra que ele traz, né, um detalhe, outro lançamento que teria sido transferência autorizada da conta da empresa da qual ele era sócio para conta pessoal, isso também foi excluído. Eu só estou tentando trazer com detalhes, para não ser nem relapsa, nem muito prolixa, que todos os detalhezinhos de que foram lançados individualmente, e que na revisão a fiscalização identificou, tudo isso foi excluído. Então, ela mencionou vários depósitos, várias movimentações, que foram excluídas da base de cálculo. Quanto à alegação da multa qualificada, entende que a DRJ que deve ser mantida, porque, mais uma vez, repita-se, foi feito isso de forma habitual e constante pelo contribuinte. Então, diante do exposto, a DRJ julga no sentido de julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o imposto apurado, acrescido da multa qualificada de 150%, né, que foi mantida. O crédito atualizado ficou no valor de 6.789.000. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte segue sustentando quanto exposto anteriormente. Pois bem, partindo para o voto, eu afasto a preliminar de nulidade pelos mesmos motivos da DRJ. Entendo que todos os requisitos do procedimento fiscal foram devidamente atendidos, inclusive, quanto à alegação do contribuinte de que não estava uma conta específica, tá, de duas contas analisadas, tinha uma conta específica que ele disse que não estava
devidamente individualizada, esse processo voltou, foi feita uma nova revisão, nova individualização, foi dada uma nova oportunidade para o contribuinte de se manifestar acerca dessa revisão, feita pela DRJ, feita pelo órgão de origem. Foram excluídos diversos lançamentos, diversas movimentações, e o contribuinte não juntou nenhuma nova prova nesse íntere de 1 ano e 3 meses, né, que foi feito. Então, eu entendo que não teve nenhum cerceamento contraditório, ampla defesa, não tem motivo para ser declarada a nulidade. Trago a menção ao regimento, artigo 57, no entanto, como nos outros votos, eu novamente fundamento o depósito bancário de origem não comprovada, a presunção legal, a determinação de inversão do ônus probatório, e mantenho a decisão porque entendo que não foi devidamente explicada, com base em documentação plausível, a origem dos depósitos bancários de origem não identificada. Então, eu entendo que, por esse motivo, deve ser mantido o lançamento e nego o provimento ao recurso voluntário, afastando a preliminar de nulidade. É como voto. Peço desculpa mais uma vez pela interrupção momentânea por causa do barulho. Doutora Fernanda, eu estava olhando aqui o relatório, né, do relatório fiscal. Eu acho que é justamente o caso de reduzir a multa qualificada para 75%, porque ele fundamentou somente na omissão de rendimento mesmo. Não tem nenhuma fundamentação legal além dela. Ao dolo? Não. Está no item 2.4 do relatório fiscal e ele expressamente pede no recurso, no item 4.3 do recurso, ele questiona, ele fala ausência de dolo e etc. Assim, se vocês quiserem olhar, não é processo, é porque eu não numerei a página aqui. Eu posso numerar e informar aí, mas no relatório fiscal ele fundamenta nisso aqui, eu posso ler 2 parágrafos. Fala assim: após intimado a apresentar os documentos necessários ao desenvolvimento do procedimento fiscal e justificativas dos valores creditados na conta corrente, o contribuinte, por meio de seu contador, informou verbalmente que os valores eram decorrentes do comércio de bovinos, porém não foram apresentadas notas fiscais de comercialização, documentos e tampouco apurada a atividade rural na DIPR, DIPF 2014/15. O contribuinte não apresentou os extratos bancários, cópias de cheques e outros documentos relativos à movimentação bancária efetuada. Diante dos fatos narrados no item 2.4, que foi esse item que eu li, foi aplicada a multa de ofício de 150%, em decorrência do contribuinte agir de forma deliberada, intencional e com habitualidade na movimentação financeira exorbitante durante todo o período abrangido pela ação fiscal, e não oferecendo nenhum valor dessa expressiva movimentação de numerária a tributação do imposto de renda, com claro intuito de omitir os valores advindos da atividade laboral formal ou informal praticada habitualmente. Eu creio que seja um caso similar àquele outro, porque ele só fundamentou na omissão, ao meu ver, aqui. Posso estar até equivocada, mas a impressão que eu tenho é que é o caso da aplicação da súmula. Mas não seria o fato de que... Ele fundamenta no item 2.4, que é justamente aquilo que eu li. Dr. Wesley tinha pedido a palavra também. Não, presidente, a questão... Travou, Wesley. Congelou. Enquanto Wesley volta para descongelar, eu só fiquei na dúvida porque, para mim, teve intenção dolosa quando ele omite os rendimentos da atividade, supostamente, intermediação de venda de gado. Ele disse que foi intermediação de gado, mas ele, intencionalmente, ele não declarou. Veja, não foi admitido que isso era intermediação de gado, senão teria tributado de outra forma. Está tributado só como comissão de rendimento. Isso, a questão é essa. De origem não comprovada. Aí é presunção, entendeu? E é a súmula.
Eu penso isso. Ele teria dito, entendeu? O que eu digo foi o seguinte, porque ele disse, o próprio contribuinte. Ele falou assim, não, esse valor tal, um valor X, né, que está lá na movimentação bancária dele. Ele falou assim, não, isso aí foi venda de gado, intermediação de venda de gado. Aí foi perguntado, foi? Tá bom, então cadê? Cadê a comprovação? Cadê para quem você vendeu? Cadê a nota fiscal? Cadê o respaldo dessa operação que você está me dizendo? Né, que se fosse o caso, eu entendo que seria feito o lançamento com base em atividade rural. Só que ele argumenta, ele diz que foi isso e não apresenta mais nada. Então, o que é que isso me leva a crer? Que ele aduz que teve uma operação de venda de gado, né? Ele diz que aqueles valores creditados na conta dele foi isso, mas quando pede a documentação, ele não apresenta. Então, o que é que isso significaria ao meu ver? Que ele teve uma receita oriunda de alguma operação que não sabemos qual é, que intencionalmente a omitiu. Então, em que pese ser omissão, eu acho que não é uma omissão não intencional. Eu acho que é uma omissão dolosa. Mas aí, tudo bem, pode ser que ignorância minha, mesmo no caso de omissão dolosa, não deve ser aplicado 150. Se for só uma omissão, mesmo que tenha sido intencional, ok, pode ser, eu posso omitir intencionalmente, e mesmo tendo dolo de omitir, não é 150. Aí tudo bem, é ignorância minha e eu volto atrás. É porque eu acho que é o caso porque a súmula, entendeu? Aí retira de nós o juízo sobre isso. Aplica o juízo da súmula e pronto. Todo depósito bancário, o contribuinte vem justificando que é alguma outra coisa, entendeu? Toda defesa é assim. Então, se fosse prevalecer esse entendimento, teria que manter agravado em todos eles e a súmula nunca seria aplicada, entendeu? Quem quiser ali está na folha 145. É isso mesmo, Joca. O que você falou é exatamente o que a DRJ falou mesmo. É exatamente isso. Aqui a DRJ disse o que você disse, afirmou o que você afirmou, mas ela não aplicou o entendimento da súmula. Que deve ser aplicado, né? Que deve ser aplicado, de fato. Está certo. Eu estou esperando o Wesley que caiu a internet, ele ia fazer algum questionamento e foi interrompido pela queda da internet dele. Agora, viu, Fernando, enquanto não volta o Wesley, ele fez uma defesa relevante sobre a nulidade do lançamento por não ter especificado os créditos bancários, me parece que foi isso. Então, você está reiterando a decisão recorrida, mas não transcreveu o aspecto que ela combateu essa alegação, né? É isso? Como assim? Eu coloquei um tópico só de afastar preliminar, de nulidade. Eu tenho isso no meu voto. É isso? Deixa eu ver se eu entendi isso da preliminar. Eu coloquei no meu voto, tem a preliminar de nulidade. Eu entendo que o que eu estava tentando, eu sustentei, que eu coloquei no meu voto, foi que eu entendo que em que pese realmente, em uma das contas bancárias, não ter sido individualizado a priori a movimentação de um dos bancos, isso foi feito posteriormente. Não, então você especificou, tá bom, é que eu não tinha dito. O que eu disse foi o seguinte, isso realmente aconteceu em uma das contas, não lembro se foi Bradesco ou Itaú, isso de fato aconteceu, porém, quando o contribuinte levantou isso, olha, no banco tal, você não individualizou. Pois bem, quando isso foi verificado, a DRJ falou assim, tudo bem, não individualizei nesse aqui, desça, por favor, para a origem e individualize. Aí desceu para a origem, individualizou, e ele teve um período aí de 1 ano e 3 meses para poder trazer, né, um documento, enfim, especificar quando estava sendo feita a diligência. Poderia olhar o banco e falar assim, olha, tais movimentações e tal. Pois bem, isso foi devolvido para ele
quando foi devolvido para ele, teve um novo prazo para ele apresentar a impugnação. E ele teve, novamente, 30 dias para poder responder, se manifestar sobre a individualização trazida pela outra conta bancária que ele tinha questionado que não tinha sido feito, né? Então, assim, eu entendo que não teve nulidade por isso, porque, no final das contas, foi garantido a ele o direito ao contraditório e ampla defesa, porque quando foi individualizado, na segunda vez, depois de descer para a diligência, foi aberto o prazo para ele. Eu vi isso no relatório, entendeu? Mas eu não vi no fundamento da decisão. Foi relatado, mas eu não vi no fundamento da decisão você pontuando isso aí, entendeu? Tá, eu vou dar uma olhada depois novamente, porque eu vou até colocar aqui. E no fundamento da decisão você está dizendo que não houve nulidade alguma, tal, mas não está dizendo por que não houve. Então você pode dizer que a diligência empreendida no curso da ação fiscal resultou isso, conforme tanto quanto relatado, que supriu qualquer nulidade e qualquer cerceamento do direito de defesa. Perfeito, PC. Ótima sugestão, vou colocar assim. Senão corre risco de ter um embargo, entendeu? Por entender que não foi enfrentado essa tese no voto. Até porque, antigamente, nos meus autos, eu trazia, como eu disse, o artigo 57 do regimento, mas eu não copiava e colava tudo. Justamente porque eu enfrentava os pontos. Só que depois, né, de ver a obrigatoriedade de copiar e colar todo o voto da DRJ, eu mudei o meu posicionamento no sentido de não mais trazer à tona como fundamento o artigo 57, mas apenas ratificar que faço os fundamentos os meus, porém, novamente, eu enfrento tudo no voto, mas do meu jeito, e não simplesmente copiando e colando, entendeu? Mas, justamente por isso, eu vou fazer o que você sugeriu, que eu achei excelente sugestão, para ficar bem claro mesmo. Doutor Wesley, o senhor ia falar e a gente não escutou nada. Eu estou aqui, estou voltando já para a sala no computador, mas na verdade a minha pontuação é justamente o que tu colocou, Sheila, sobre a questão da multa qualificada em razão da súmula, né? 147. Acho que é 147. Não é 147. Enfim, sobre a multa qualificada. Eu não sei se foi alterado o entendimento nesse meio tempo que eu saí. Alguém tem mais algum questionamento? Doutora Fernanda, como a senhora vai ficar em relação à multa? Se é um entendimento da súmula, eu entendo que deve ser aplicado, sim, né? É súmula 148 CAF, né? Não, 148 é decadência. Acho que é 148. Vou ver qual a súmula que determina que, no caso de erogação, mesmo que com dolo, que deve ser diminuída a multa. Então, eu vou tirar a qualificação da multa. Então, dar provimento parcial, afastar preliminar de nulidade, dar provimento parcial para, no mérito, negar provimento ao recurso, mas apenas diminuindo a multa qualificada, de 150 para 75. Dar parcial provimento para reduzir a multa para 75%. Isso. Doutor João. Eu acompanho com a retificação da multa, que eu entendo também que é o caso de aplicação da súmula. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho, se não me engano, acho que a súmula é a 14, não é? Tu tá com ela aberta aí? A simples apuração de omissão de receita de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício. Exatamente. Mesmo com representação fiscais, fiscais, né, que teve, no caso. Isso não teve nada, né? É isso mesmo, doutor Maurício. Obrigada. Isso não teve nada, né? O senhor acompanhou? Eu não... Acompanho. Eu acompanhei, eu acompanho. Então, item 314, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício para 75%. 315, da doutora... Oi. Eu farei uma pequena modificação aí no dispositivo. Para desqualificar a multa de ofício, reduzindo a 75%. Tá. Obrigada, João. Desqualificar
multa a de ofício. multa de ofício, reduzindo-a a 75%. Isso. Obrigada, João. Reduzindo-a a 75%? 314 esse. 315 da doutora Letícia Ricardo Couto dos Santos. O caso do Ricardo é muito simples. O lançamento por imposto de renda, ele não apresentou declaração de ajuste anual, embora tivesse registro de movimentação financeira no valor de R$212 mil aproximadamente. Ele não apresentou nos autos, em nenhum momento, qualquer prova da origem dos depósitos em sua impugnação. Foi mantido o lançamento e nós vamos agora julgar o recurso que tem as seguintes teses: nulidade do lançamento pela quebra de sigilo de dados, nulidade do lançamento por presunção indevida e que não ocorreu o fato gerador do imposto de renda. Então, eu deixei de conhecer as alegações de inconstitucionalidade que ele traz em seu recurso, bem como de confronto da prova com os comandos normativos constitucionais em consonância com a súmula CARF. Ressalto que não tem nenhum documento para ser analisado. Quanto à alegação de que o lançamento é nulo ante a pretensa quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, sem razão recorrente. Eu cito o julgamento que o Supremo já pacificou a orientação de que é legítima a transferência de informações bancárias ao fisco nas situações indicadas na Lei Complementar 105. Não se trata, a rigor, de quebra de sigilo bancário ao albedrio de ordem judicial, mas sim de acesso pelo fisco de informações que, pela lógica do imposto de renda, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte. Eu sinto que a Lei Complementar 105, no artigo 5º, me fala de um acesso sistêmico dos dados, né, e no 6º, de um acesso de forma incidental. Cito o tema 225 do Supremo Tribunal Federal, e com a fixação da tese, né, que o artigo 6º não ofende o direito ao sigilo bancário. E, no presente caso, destaco que a fiscalização teve acesso sistêmico do artigo 5º dos dados, na forma que a legislação lhe autoriza, sendo que os extratos bancários foram juntados aos autos pelo próprio recorrente, embora, repita-se, tivesse o fisco legitimidade para requisitá-los. Assim, inexiste qualquer ilegalidade na captura dos dados bancários pela fiscalização, em especial de forma sistêmica, como ocorreu no caso. Outro sim, não há qualquer nulidade do lançamento, eis que a prova do tributo lançado for obtida, repita-se, de acordo com a lei, prescindindo-se de autorização judicial. Quanto aos demais fundamentos, eu me reportei ao acórdão da DRJ, porque são idênticos da impugnação ao recurso voluntário, e a DRJ me fala da presunção do artigo 42 sobre depósitos bancários. Então, eu me reportei a esses fundamentos todos, para, ao final, deixar de conhecer as alegações de constitucionalidade e negar provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 315, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Não teve preliminar, não, né? Ele fala de nulidade, confunde com o mérito. Não, então... Acho que não, né? 315, esse foi o 315. 316,
Também da doutora Letícia. Homero Bolívar Álvares. Esse caso é um caso que é o seguinte, de intempestividade. Trata-se de recurso voluntário em face do acordo que julgou intempestiva a impugnação. O auto de infração refere-se a imposto de renda e, nos termos do procedimento fiscal, teria o recorrente omitido rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, no montante de 751 mil aproximadamente, olvidando-se em apresentar documentação suficiente acerca da origem dos recursos, ensejando a aplicação da presunção do artigo 42. A intempestividade da impugnação fora reconhecida pelos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos. Eu confirmei, realmente foi extrapolado o prazo de 30 dias. Interposto o recurso voluntário em que se sustenta, em síntese, a legitimidade do espólio ante a ocorrência da morte do contribuinte, a incapacidade absoluta do contribuinte, sendo nula todas as intimações a ele encaminhadas, e a inaplicabilidade automática da multa. Bom, eu conheci do presente recurso, eu conheço inclusive a legitimidade do espólio ante a prova do falecimento do contribuinte. Eu não citei as folhas, depois eu olho aqui. Antes de se adentrar ao mérito, importante destacar uma questão fática, em tese demonstrada no presente feito, que o contribuinte, ao menos em 1º de setembro de 2008, encontrava-se sob cuidados médicos com grave traumatismo crânioencefálico, sem condições de locomover-se, de responder dos seus atos ou de gerir sua vida pessoal e financeira, sendo que tratava-se de lesão irreversível e incurável. Isso aí está numa declaração médica de folha 133. Essa data de 1º de setembro, ela é anterior à data da impugnação que foi apresentada. Bom, a impugnação apresentada de forma intempestiva a rigor fora assinada por Ronald Álvares, folha 131. Na oportunidade, fora juntada a seguinte declaração na impugnação. O Ronald, que é filho, ele declarou que o senhor Homero, que é o contribuinte, que além de ser o sócio da pedreira, o meu sócio e também meu pai não tem condições por problemas de saúde para assinar a procuração, para que eu venha representá-lo junto à Secretaria da Receita Federal. Junto com a impugnação, ele assinou a impugnação em nome do pai, do contribuinte, e juntou essa declaração. Por 2 anos, para mim essa matéria foi um pouco difícil de julgar, até eu chegar aqui nessa lógica aqui. E eu estou aberta ao debate. Por 2 ângulos em que se analisa a questão, não merece reparo o acórdão recorrido. O primeiro, sob a intempestividade reconhecido pelo acordo. Nesse sentido, é inexorável que entre a intimação do contribuinte e a data da apresentação da impugnação transcorreu mais de 30 dias. Aí vem, sobre a validade da intimação, independente de seu recebimento pelo contribuinte, destaco o disposto na súmula CARF, que é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Portanto, sendo válida a intimação e apresentada após os 30 dias, prazo da impugnação, conclui ser intempestiva, em consonância com o acórdão da DRJ. No segundo ângulo, relacionada à suscitada incapacidade absoluta do contribuinte,
e a pretensa nulidade das intimações, importante considerar que é o direito civil quem tutela os institutos de representação, quando presente a incapacidade da parte. Para a validade e produção de efeitos jurídicos, seria imprescindível que a época da intimação, repita-se, válida nos termos da súmula CARF número 9, fosse demonstrada a tutela ou curatela do contribuinte, conforme o caso, requerendo-se eventual suspensão do prazo para impugnação, até que definida legalmente essa representação pela alegada incapacidade absoluta. Não pode o recorrente agora, em sede de recurso voluntário, aproveitar-se dessa alegação, normalmente após apresentada a impugnação, assinada por pessoa que não representava legalmente nem judicialmente o contribuinte, mas que assim o declarou expressamente. Pela premissa, que eu não vou falar meu latim péssimo, à parte é vedado assumir um comportamento contraditório no âmbito de um processo. Portanto, deve ser rechaçado o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anteriormente assumido. Eu cito, inclusive, 2 artigos do Código de Processo Civil, que fala que se a lei prescreve determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. E que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ora, no presente caso, não se provou em nenhum momento do processo administrativo a incapacidade absoluta do contribuinte. Eis que a mesma é materializada pelos institutos do direito civil. Repito, essa condição deveria ser suscitada na primeira oportunidade em que se deu a intimação do contribuinte. Ao revés, preferiu-se a interposição da impugnação, opondo a assinatura de pessoa, em princípio, que não dispunha de representação judicial ou legal. E mais, o filho do contribuinte, Ronald, chegou inclusive a assinar a declaração de folhas 32 na tentativa de lhe assegurar a legitimidade. Agora, com o reconhecimento da intempestividade dessa impugnação, não pode o espólio se aproveitar de alegações que passam pela incapacidade absoluta da parte e nulidade das intimações, consoante já fundamentado, inclusive pelos dispositivos da legislação processual civil. Então, eu estou mantendo a intempestividade, principalmente porque eu acho que na impugnação, eles impugnaram, eles assim, não, talvez era caso, a DRJ nem sequer deveria ter conhecido, eu penso, essa impugnação. Porque quem assinou não tinha legitimidade, mas conheceu. Então, eu conheci também o recurso, porque é o espólio que agora é legítimo, só que eu entendo que o espólio não pode se beneficiar agora desse tipo de alegação. Eu não sei como é que vocês pensam a respeito. Paulo pediu a palavra. É só para fazer um esclarecimento, pelo que eu entendi aqui, o acordo da decisão de piso, ela não conheceu, entendeu? O acordo é de não conhecimento. Ele está na folha aí, 209, né? Mero Bolívar, não é que ele não está tratando? Então foi de não conhecimento mesmo, na mesma linha sua. E ele está se insurgindo contra esse não conhecimento, é isso. Sim, é porque ele está falando agora que tudo que mandou pro contribuinte é nulo, porque ele, de fato, pelo menos igual que eu falei, desde 1º de setembro de 2008, de fato, ele estava incapacitado de receber. Só que deveria ter sido falado isso no momento da impugnação, né? E não alguém chegar e assinar e se declarar. Então, eu estou mantendo. Talvez esse argumento seria um caso até de você nem conhecer eles, porque eles não foram pré-questionados na impugnação, né? Também. É verdade. Incluiu. Naquele momento era isso que eu quis dizer, mas eu deveria ter falado da forma mais simples. Eu utilizei o Código de Processo Civil, tipo assim, a parte não pode alegar a nulidade que ela deu causa, né? Ela deu causa ali a uma representação de uma impugnação que é nula, ela não pode chegar agora e alegar, mas resolve-se também o caso pela lógica da preclusão, né? Perfeito, eu vou incluir. Ela deu causa, eu entendi.
doutor João estava esperando para falar. Desculpa, eu não vi. Mas pode. Vai lá, Wesley. Não, só que não entendi. Ela que deu causa. Sim, ela sim. Não foi o contribuinte que ele estava, parece, em estado vegetativo. Mas os herdeiros deles fizeram uma impugnação. E se declararam representantes do pai. O que eu falo é que eles deveriam ali, naquele momento, alegar incapacidade, não agora no recurso. Mas aí eu só dirijo, Letícia, que não foi o contribuinte que deu causa. Foi um fato superveniente, alheio a ele. Ele não quis, né, de forma não dar causa à incapacidade dele, né? Então, assim... É por isso que eu busquei aquela súmula do CARF para falar que a intimação dele é válida, ele não precisa ser intimado pessoalmente. Mas eu conversei com esse processo com o João. Ele sabe o tanto que eu custei a chegar nesse entendimento, porque realmente, numa teoria de responsabilidade, que a gente é tão, assim, que a gente... Tudo nosso raciocínio vai numa teoria da responsabilidade, o contribuinte mesmo, ele não deu causa a nada, né? Nada. Né? Ele estava vegetativo. Ele não deu causa. Só que quem o representa, quando ele estava vegetativo, existe o instituto que o direito civil me fala, né? A pessoa está assim, os atos da vida civil dele vão ser, agora, eu tenho legitimados para isso. Então, ele sofre os efeitos de uma certa forma. E os legitimados não se preocuparam com a forma. E agora querem se beneficiar disso. João. Parabéns pelo voto. Você está congelado, Ezio. Parabéns pelo voto, doutora Letícia. A situação é que a doutora Letícia da área do direito civil e domina muito mais isso daí, mas a situação parece muito simples. O pai estava impossibilitado, aí o filho recebeu a intimação porque estava no endereço, apresentou a impugnação ele mesmo, vamos ver se cola. Não colou, não deu certo. Daí já falou assim, peraí, esse signatário da impugnação não é hábil a questionar o lançamento. Não posso aceitar a impugnação. Esse foi o voto. Aí agora ele veio no recurso e disse, não, na verdade é o seguinte, eu não era hábil mesmo, não. Mas agora eu sou, porque agora ele morreu e eu sou o representante do espólio, eu sou inventariante, então agora eu sou hábil. E, inclusive, tudo que foi feito no passado não vale, porque como meu pai não estava podendo assinar, as intimações não poderiam sequer ter sido recebidas lá, que é esse o teor do recurso. Aí a doutora Letícia falou, peraí, você causou o problema apresentando a impugnação quando não podia apresentar, não podia assinar pelo contribuinte, e agora vem alegar no recurso que por causa disso tudo o que transcorreu no processo é inválido? Não. Se você não podia representar, o direito civil socorre, tem um remédio para essa situação, que é nomear-se o curador. Era isso que deveria ter sido feito, e aí o curador apresentaria legalmente a impugnação. Ou, pelo menos, também concordo com a doutora Letícia, comparecesse ao processo administrativo e expusesse o caso, dizendo, olha, não tem como impugnar porque meu pai está na cama. Ele não tinha falecido naquele momento ainda. A única coisa que ele não podia fazer, que é o que ele fez, é se passar pelo pai, assinar como se o pai fosse, como se o contribuinte fosse. Não vamos colocar em termos de pai e filho. Ele assinou a procuração quando não podia assinar essa procuração, porque ele não era representante do contribuinte. Então a questão me parece, na verdade, muito simples. E a decisão da DRJ foi exatamente nesse sentido. Falou assim, mas você assinou uma impugnação, mas você não é contribuinte, você não pode impugnar. Se houvesse ele trazido, no momento da impugnação, aquelas condições que estariam impedindo o contribuinte de impugnar, talvez a decisão da DRJ tivesse sido outra. Mas ele... Só um reparo, porque está havendo um equívoco, João. Não houve, esses fatos não constaram da decisão recorrida. A decisão recorrida, ela não conheceu por intempestivo recurso. É só esse o que foi tratado na decisão recorrida. Intempestividade. Então, é um mérito de legitimidade, entendeu? Sim. Não, tanto mais fácil, então. Intempestivo está mesmo.
que é por isso que eu falei também que não era o caso nem de conhecer esses argumentos, porque o argumento principal é os 30 dias, né? Sei lá. Eu só acho assim, que a DRJ errou, que ela não deveria conhecer pela intempestividade e pela incapacidade, a ausência de legitimidade ali. É como se não existisse aquele recurso. Mas ela conheceu. Ela não conheceu, mas ela julgou ele intempestivo. O Maurício está com a mão levantada já tem um tempão. Muito obrigado, doutora. A minha preocupação com relação a esse caso é a seguinte: é nós considerarmos válida uma citação, uma intimação, tudo bem, tem a súmula, reconheço que tem a súmula, mas a súmula diz respeito a casos gerais que não levam em consideração determinadas particularidades. Me parece, de certa forma, grave considerar válida uma intimação, mesmo sabendo que o cara não tinha o contribuinte não tinha qualquer condição de receber essa intimação. Então, eu, inclusive, sou inclinado a afastar a intempestividade. Por quê? Porque, reconhecidamente, esse cara não teria como ter ciência dessa intimação. Inclusive, na filosofia, tem uma discussão interessante sobre a existência de norma jurídica. E aí alguns dizem que a norma jurídica só existiria quando houver uma vinculação normativa, ou seja, quando o sujeito, de fato, tomar ciência do conteúdo daquela norma. Isso não vale, claro, para normas gerais abstratas de lei, por exemplo. Claro que não. Que isso basta a promulgação. Mas agora, normas específicas relativas a processos judiciais e administrativos, é claro que elas só valem a partir do momento em que o cara tem a efetiva ciência. Evidentemente que a gente presume que o sujeito tem a ciência quando recebe a intimação no seu domicílio fiscal. Mas é claro que essa presunção não pode ser absoluta a ponto de fazer com que nós aqui, mesmo sabendo que o sujeito estava impossibilitado de receber essa intimação, seja considerado efetivamente intimado e naquele momento, certamente, eu acho que a gente talvez tenha que ser... Enfim, vou até deixar esse argumento de ser humano de lado, mas me parece que nesse caso é claro que o sujeito, por mais que tenha recebido a sua intimação no domicílio fiscal, dela não tomou ciência porque, como diz a doutora Letícia, estava em estado vegetativo. Então me parece que talvez fosse até o caso de refletir sobre essa intempestividade. Foi isso, doutora Letícia, pelo que eu entendi, ele recebeu... Olha aqui, tudo que eu passei para fazer esse voto em termos jurídicos, você expôs brilhantemente. A única questão, concordo, a única questão que me conduziu a ter esse voto foi ter apresentado uma impugnação. Eu sei que o contribuinte não tem que sofrer efeitos disso. Ele veio a falecer logo depois, inclusive. Mas se apresentou uma impugnação. Nada disso foi alegado. Aquela declaração que eu juntei na impugnação, é certo que o filho, o Ronald, fala que o pai estava incapacitado para tanto. Então, não se informou essas questões de uma forma... Agora, na impugnação também parece-me que tem a declaração do médico, falando que ele estava sob os cuidados. A DRJ julgou intempestivo. A questão, eu conheço como se a validade do ato não tivesse se completado pela ausência de conhecimento. Agora, se ele falecesse, por exemplo, essa autuação não ia cair. O espólio dele ia responder por essa questão do lançamento. Mas, doutora Letícia, me parece que a questão não é nem o mérito aqui. A questão é justamente reconhecer a validade e invalidade da intimação que foi feita com o cara em estado vegetativo. Que foi feito, no caso, para o filho, que assinou a intimação, e ele poderia assinar, e ao invés de alegar isso, ele apresenta uma impugnação. Mas eu não quero... Agora eu vou mais além, que pode até ajudar seu argumento. O espólio do processo é outra filha. Não é esse Ronald. Mas isso é irrelevante.
Essas questões posteriores me parecem são irrelevantes. O ponto central é a validade da intimação para um sujeito que está em estado vegetativo. Gente, eu vou pela ordem aqui. Eu não tenho a menor dúvida que se não fosse apresentada a impugnação, eu não consideraria intempestivo, eu não manteria o acordo da DRJ, mas já que foi apresentado se bem que o contribuinte ele não pode arcar por isso, né? Não, e se foi apresentado intempestivamente, é como se não tivesse sido apresentado para fins processuais, né? Convenhamos aqui. Né? Se foi apresentado intempestivamente. Exatamente. Gente, o Wesley pediu a palavra, o João, e aí o Paulo pediu de novo, Paulo? Só a ordem aqui. Vamos lá, Wesley. Acho que o doutor Maurício foi extremamente assertivo na questão. Cumprimento, inclusive, vindo à conclusão, porque, do meu ponto de vista, todos os atos posteriores são nulos, inclusive a intimação. E uma das questões que nós sempre colocamos na pontuação da nulidade, no processo administrativo, que não há nulidade se não houver prejuízo, que aqui claramente está trazendo um prejuízo à defesa, no meu ponto de vista, eu acho que aí há uma nulidade, sim. E aí não há nem nulidade da apresentação, da intimação, da nulidade da decisão de primeira instância, nulidade da impugnação, mas sim justamente da intimação, que há o conhecimento. E aí o conhecimento, a DRJ deveria, no meu ponto de vista, intimar, né, ou o espólio, ou o inventariante, para que traga as razões ali, enfim, abrindo o prazo. E aí sim, se for o caso, vai ser intempestivo qualquer manifestação. Do meu ponto de vista, eu concordo completamente da opinião do doutor Maurício, que, inclusive, traz luz ao debate. Doutor João. Bom, eu vou começar dizendo e advertindo o colegiado que a gente não pode decidir contrariamente à súmula. Mas, independente dessa advertência, tem uma outra questão importante. Nós já julgamos aqui, e eu vou lembrar do caso aqui, uma situação que era... Eu concordo com o doutor Maurício num aspecto. O deslinde dessa situação passa pela validade da intimação. Nesse ponto eu concordo com o doutor Maurício. Porque a tempestividade, ela está relacionada ao momento da intimação do lançamento. A gente já discutiu aqui a situação de um contribuinte que estava viajando para o exterior e a intimação foi apresentada lá no seu domicílio. Era um prédio e o porteiro recebeu. E a gente entende que é válido. Ele entende que a gente entendeu que é válido e obviamente que não há nem muita discussão quanto a isso. Por quê? Porque a presunção trazida no nosso regulamento processual, decreto 7235, ela é clara. Se o contribuinte eleger o domicílio tributário, ele poderá ser intimado com a mera prova da apresentação da intimação ali. Independente de quem recebeu, se foi o porteiro, foi o empregado, o filho, se o cachorro comeu, às vezes alega, o cachorro comeu a intimação. Está intimado, para todos os efeitos ele está intimado. Também concordo com a doutora Letícia que se a discussão tivesse se passado lá na primeira instância dos seguintes termos: olha, ele impossibilitar, eu recebi a intimação, eu, Ronald, recebi essa intimação, estou apresentando fora do prazo, é verdade, mas por que eu estou apresentando fora do prazo? Porque só tive acesso a essa intimação agora, estou apresentando agora porque meu pai está doente e não pode apresentar, e aí esses fatos seriam submetidos a julgamento ali. Mas não me parece que foi isso que aconteceu na impugnação. Ele simplesmente apresentou e alegou que o pai estava doente, mas nada alegou quanto à tempestividade, que foi o fundamento do indeferimento da impugnação dele. Se ele recebeu isso, digamos que o próprio Ronald tenha recebido, doutor Maurício. Ele tinha 30 dias, ele não tinha 36 dias, nem 40. Ele tinha 30 dias. Mas a gente abstraindo da discussão se ele podia ou não. Abstraindo da discussão se o Ronald podia ou não apresentar,
A questão é, ainda que ele pudesse, podia dentro do prazo. É que, João, a questão aqui, eu entendo, eu concordo com você que se o cara estiver viajando e receber uma intimação, beleza, é válida. Agora, a questão aqui é diferente. A questão é que nós sabemos, né, isso é sabido por nós, que de nenhuma forma possível, aquele contribuinte poderia ser cientificado, por um motivo simples. Porque ele estava, como diz a doutora Letícia, em estado vegetativo, sem poder tomar suas providências. Né? Então, me parece que, eu ouso discordar, tal, eu sei que sou novo aqui, mas me parece que nesse caso específico, não há como aceitar válida uma situação, uma intimação dirigida para alguém que não teria condições de tomar qualquer providência. Como não tomou. A declaração dizia que ele sequer poderia assinar a procuração. Se ele estivesse morto naquele momento, seria válida a citação dele, a intimação dele? É a mesma situação. Sem dúvida alguma. Isso é a situação que nós já julgamos aqui várias vezes. É muito comum. Alguém recebeu e se defendeu. Aqui, presidente, eu queria que alguém tirasse esse processo. Vamos debatendo, mas eu queria olhar a jurisprudência do Supremo e do STJ quanto à validade de citação e intimação de pessoas incapazes. Que eu não fiz essa pergunta. Eu entendo que a gente tem a questão da súmula, que é muito séria, que o João falou, que é de aplicação obrigatória nesse caso. Eu entendo que não é nem a questão da súmula. Eu acho que nesse ponto, o doutor Maurício tem completa razão, porque, no meu ponto de vista, a súmula não tem nem aplicabilidade, porque a pessoa não tem capacidade para atos civis. E se a pessoa vem a falecer, aí olha para o caminho que nós estamos sendo levados. Se a pessoa vem a falecer, né, e não se manifestou no processo, ela tem que obrigatoriamente vir do além e assinar e chamar o inventariante, venha, se defenda lá. É óbvio que a administração tem que oportunizar a defesa. É isso que eu acho que é eu não posso achar válido uma citação para alguém que está morto, uma intimação para alguém que não está possibilitado a receber atos da capacidade civil. Aí, olha só. E aí, se o cara estiver falecido e receber uma intimação, essa intimação não é válida. Tem que estar no nome de outra pessoa. Eu tenho que saber que ele morreu e mandar para essa outra pessoa a intimação. É isso? No Código de Processo Civil, se a gente levar como aplicação subsidiária, ela não é válida. A citação ela tem que ser redirecionada para o responsável correto. E aí, mas aí é uma citação, a gente está falando de questão tributária, de lei tributária. Processual, Sheila, é comunicação de ato processual. Eu discordo de vocês, eu acho que não é qualquer ato processual. A gente tem uma lei que estipula as formas de intimação do contribuinte, eu vou passar por cima disso, e aí eu tenho que adivinhar que a pessoa morreu ou que ela está doente, e aí nunca vai ser válida a minha intimação por esses motivos? Claro que não precisa adivinhar. Mas entendo a informação que a pessoa está doente e não tem condições de sequer se pronunciar sobre aquilo, tem no mínimo que lhe ser devolvido o prazo. Não, mas aí a gente esbarra na questão que isso sequer foi comunicado na impugnação. O que está no meu caso? Precluiu o direito de falar sobre isso. O direito disso precluiu, gente. Ele nem sequer contestou isso na impugnação, de forma que a DRJ pudesse falar, olha, gente, peraí, eu vou considerar, então, eu vou te dar a oportunidade de você apresentar uma impugnação dentro do prazo, porque isso não foi válido. Ele vem alegar isso só em recurso? Imagine nós, 2008 aqui, não sabemos o que fazer. Imagine o cara que o pai morreu. É exigível. Sinceramente, eu já tive pai e mãe morto no mesmo ano e eu sempre respondi pelas intimações que eram encaminhadas para eles. Assim, eu acho que bom, de qualquer forma, eu quero saber, a discussão já se prolongou por muito tempo, e aí eu quero saber, vai sair em vista em mesa? Alguém vai pedir vista? Porque a gente precisa decidir.
Eu, como relatora, posso pedir para ver jurisprudência dos tribunais? Não, você não pode pedir a vista. Alguém tem que pedir a vista em mesa ou vista, sai em vista, no caso, eu tenho que colocar em votação. No meu voto tem as seguintes premissas. A questão se resolve sob a tutela do direito civil. O direito civil prevê essas situações. Eu tenho uma incapacidade absoluta relativa, está lá no direito civil. Vai na tutela, na curatela. O que eu falei no meu voto foi o seguinte, que os responsáveis, as pessoas, deveriam ter chegado lá, então, e na primeira oportunidade falado, e talvez pedido até outro prazo para impugnação, até que se resolvesse as questões afetas à representação. Passado esse prazo, faz a impugnação, e só agora que ela é claramente intempestiva, vem um recurso voluntário para me suscitar essas questões. Então, a questão é de direito civil. Ponto. Eu não sou, por exemplo, eu concordo com absolutamente tudo. Para mim, a intimação, eu tenho dúvida da validade dessa intimação, porque ela nunca produziu os efeitos quanto ao destinatário final dela. Só que quando isso acontece, o direito civil resolve, com a tutela e a curatela. Eu queria muito ver jurisprudência disso, se alguém puder pedir vista, porque eu, infelizmente, não... Eu vou pedir vista, porque tu está falando que o direito civil se resolve automaticamente. Nesses casos, não automaticamente, a pessoa tem que ajuizar uma ação para isso, e o que eu falei no meu voto foi, a pessoa ou juntasse a representação lá da curatela, ou chegasse na administração pública e falasse, olha, está em processo, a pessoa tem estado vegetativo, tem um processo de ser nomeado um representante. E esse processo não foi concluído. Logo, a administração suspenda o prazo. Doutor Wesley, eu preciso saber, vai ser vista de mesa? Senão eu vou colocar em votação. Eu acho que é o caso de pedir vista. Tá, então eu vou colocar em votação. Doutora Letícia, a senhora vai manter, eu preciso registrar aqui que vai ser a questão do negar provimento, é isso? Ninguém vai pedir vista de mesa, não? Doutor João. Na mesa não. Doutora Letícia, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, é porque tem que registrar o seu voto. Entretanto, mesmo registrando o seu voto... Não, se for vista em mesa, tem que registrar não, Sheila. Não, vista em mesa não, mas ninguém quer pedir vista em mesa. Doutor Wesley quer pedir vista. Você está pronto para votar, não está? Eu estou pronto para votar. Então... Eu peço vista em mesa, sem problema nenhum. Então, vou pedir vista em mesa e depois amanhã, ou no fim do dia de hoje... Se for o caso, depois converte em vista. Não é insegurança da matéria, eu estou bem convicta da questão relacionada ao direito civil. O que realmente eu estou em dúvida é como que tem decidido os tribunais em relação a isso, a essa intimação, que eu vou me curvar a esse entendimento, se for a lógica dessa súmula. Se essa súmula que eu citei, por exemplo, se aplica a pessoas notoriamente incapazes. Eu tenho a que essa questão da representação não deveria ser tratada, entendeu? Porque a decisão de piso negou por intempestividade. Ela admitiu que a representação ali estava válida, entendeu? Então não tem uma discussão sobre a representação quando dá a peça impugnatória, entendeu? Tem discussão se ela é tempestiva ou não. E ela foi intempestiva. Ao que me parece. Nulo todos os atos desde a intimação. Aí é outra coisa. Aí você tem que ver se isso é conhecível ou não, entendeu? Eu entendo que se isso não foi pedido lá na impugnação, não deveria ser conhecido por Porque você está entrando numa discussão que não houve em primeira instância, entendeu? Essa impugnação não é válida. Ela não pode estabilizar os limites da minha lide. Porque ela não é válida, ela não foi assinada. Se ela não é válida, você tem que dizer que é nula a decisão de piso e que se aprecie de novo, entendeu? Porque ela não cabe a gente apreciar em primeira mão essa representação. Não, Paulo, o meu voto, Sheila, vai ser... Agora, da forma como você está colocando... A nulidade do acórdão para que se aprecie a questão da representação. Doutora Letícia, só uma questão. Para você declarar a nulidade da decisão de piso, porque você está falando que a impugnação não é válida, você está fazendo uma reformácio in pejus também. A decisão de piso não disse que a impugnação não é válida. Ela simplesmente não conheceu. A gente não pode vir aqui em cima e dizer, não, a impugnação não é válida. Eu não posso olhar para a impugnação dessa forma.
mas ela não apreciou a representação. Eu acho que o que foi devolvido para nós é a questão da tempestividade e não da validade da impugnação. A gente tem que se restringir aos limites da lide. A nossa lide é tempestividade. Mas a tempestividade... Mas, de qualquer forma, gente, a gente vai tirar em vista e mesa, não é? A gente está prolongando a discussão aqui, a gente precisa passar para frente. Isso. Saiu em vista e mesa, ok? Eu não preciso registrar a decisão da doutora Letícia na vista e mesa. Vai sair mesmo? Eu vou querer pedir vista do processo. Não me sinto... O Paulo pediu vista e mesa. Se o Wesley for pedir, não tem sentido sair de vista e mesa. Gente. Não tem sentido, exatamente. Tem que decidir. Sim, então eu vou manter meu voto e o Wesley pede vista e mesa. Tá. Doutora Letícia, a senhora pode mudar o voto até o pronunciamento do resultado, viu? Não há problema. Mas é porque ele precisa ser registrado na ata. Então, na sessão que vem, se for o caso, a senhora pode mudar seu voto. Exatamente. Na sessão que vem, quando o Wesley trouxer o voto dele. Isso. Você pode mudar. Uhum. Então, eu vou iniciar a votação. Doutor João, a relatora votou por negar provimento. Como voto? Se eu acompanho a relatora pelas conclusões, negando provimento. Doutor Wesley. Eu vou pedir vista do processo para avaliar melhor a questão. Ok. Enquanto está registrando lá, Letícia, o Paulo está certo. O Paulo Lixeira, a questão devolvida é tempestividade. Então, a solução para esse processo é: ou a gente entende que não houve intempestividade, o que me parece que é uma decisão meio absurda, porque passaram-se mais de 30 dias, ou entendemos que a intimação não foi válida, sob os argumentos que o Dr. Maurício colocou, por exemplo. E aí, ela não tendo sido válida, não há que se falar, não teve nenhum termo ACO para verificar a tempestividade. Só tem um problema aí. Se a intimação, se entender o colegiado que a intimação não foi válida, significa que o crédito tributário não foi constituído. Portanto, provavelmente estará decaído. Mas se fosse julgar, iria anular também, porque uma pessoa incapaz de explicar os depósitos bancários não dá para formar presunção, entendeu? É a mesma situação da pessoa morta, entendeu? Essa questão foi o que me ponderou também nesse voto, porque as primeiras explicações eram assim, 3 linhas assim: isso é atividade rural, isso é atividade rural. Ô, Paulo, mas a gente já julgou isso aqui. Pessoa morta não tem como explicar nada, entendeu? Isso é personalíssimo, essa explicação. Se ele morreu no curso da ação fiscal, eu concordo, mas se ele morreu depois da ação fiscal, antes da impugnação. Ele morreu antes da impugnação. Eu não sei, acho que ele não morreu antes da impugnação, não. Não morreu antes, ele estava vegetativo antes da impugnação. Mas ele estava vivo quando foi intimado a justificar os depósitos, na ação fiscal. Eu sei, mas ele estava impossibilitado de explicar. Estava vivo consciente, quando da fiscalização. Ele estava vivo. Um acidente de carro, ele estava no início, tanto é que a explicação foi assim, bem assim, com todo respeito, não satisfazem absolutamente nada. Foram poucas linhas. Vamos passar. Vamos lá, gente. Processo 316. A relatora votou por negar provimento ao recurso. Iniciada a votação, acompanhou a relatora pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. Pediu vista o conselheiro Wesley Rocha. Ok? 317. Ivone Pereira da Silva, da doutora Letícia. São bem simples. Assim, em questão de teses, não vamos nos estender tanto daqui para frente. Em relação a Ivone, o caso é de omissão de rendimento, caracterizada por valores creditados em contas de depósitos ou de investimentos mantidas em instituições financeiras. Segundo a fiscalização, ela intimada, ela não apresentou documentação idônea para provar a origem dos recursos. E o recurso foi no seguinte sentido, que a multa deveria ser fixada em 20%, de acordo com o artigo 59 da Lei 8.383, sendo desproporcional e confiscatória sua fixação em 75%,
ela fala da presunção, ela questiona a presunção do artigo 42, que diz respeito aos princípios constitucionais, e no mérito ela insiste no benefício da redução da multa. Eu não conheço das alegações de inconstitucionalidade e do seu caráter confiscatório, bem como de inconstitucionalidade da Lei 9.430, nos termos da súmula CARF número 2. Registre-se que não foram juntados quaisquer documentos na impugnação ou no recurso voluntário, hábeis a demonstrar a origem dos depósitos nas contas bancárias da recorrente. Quanto à defesa da recorrente de redução do valor da multa aplicada, como bem observou o acordo recorrido, não se é possível proceder a essa redução por ser vinculada ao prazo em que se realiza o pagamento. Nesse sentido, uma hipotética redução ou eliminação da multa deveria ser autorizada pela lei específica, não possui o julgador administrativo competência de afastar normas válidas, a exemplo do que fundamentou o lançamento, que é atividade vinculada. Ademais, o citado artigo 59 da Lei 8.383 não se aplica ao caso por se tratar especificamente de multa de mora e não de multa de ofício, tal qual aplicado no auto de infração em consonância com o princípio da legalidade. Em relação à presunção do artigo 42, eu me reporto também ao acordo recorrido, que faz todo o histórico legislativo e doutrinário, e então, com base no exposto, eu deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade e voto por negar provimento ao recurso. Ok, algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, eu estava procurando para liberar aqui, estava liberado já. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. 317 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. 318, José Roberto Pelissari, também da doutora Letícia. Também, da forma que já julgamos aqui, nesses processos meus, essa tese é um recurso voluntário que deu parcial provimento ao lançamento por exigências de valores relativos ao imposto de renda, ante a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem comprovação de origem, do artigo 42. A DRJ excluiu do lançamento o exercício de 2006, competente de 2005, por conta do artigo 42, inciso 2. Então, em relação a isso, está superado. O recurso voluntário, preliminarmente, a ilegalidade e inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário. No mérito, nulidade do lançamento, pois amparado em ilícita prova obtida sem autorização judicial. E aqui, no corpo do meu voto, eu citei a Lei Complementar 105, o artigo 5º, o 6º, eu indiquei o tema 225 do Supremo Tribunal Federal, em relação a sequer trata-se de quebra de sigilo sem autorização, mas de obtenção legítima do fisco de informações que já lhe deveriam ter sido destinadas por ocasião da declaração de imposto de renda. Então, eu vou por essa tese toda, eu acho que eu já li extensamente a mesma anterior, e então eu deixei de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, no mérito neguei provimento ao recurso. Ok. Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 318, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento.
319, também da doutora Letícia, Paulo Ronaldo. Paulo Ronaldo Barbosa, né? O Isso. final dele qual que é? 2009-60. Ah, tá. Porque no meu computador tá... 2009-60. Ah, os dois são, salvo engano, são idênticos, mas depois eu confio. Um é 2009-60 e outro é 2009-35. Certo. Esse caso é o seguinte: imposto de renda ante constatação da ocorrência de omissão de rendimentos reconhecidas pelas correspondentes declarações das fontes pagadoras. Na impugnação, o recorrente sustentou apenas que não teria recebido os documentos das fontes pagadoras, pelo que deveria ser desconstituída a notificação de lançamento. Para o acórdão recorrido, o fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada a entregar ao contribuinte um informe de rendimentos não exime o contribuinte da obrigatoriedade de apresentar sua declaração, com base nos valores recebidos. O recurso voluntário teve os seguintes fundamentos: preliminar, pedido de juntada posterior de documentos, a saber, extratos bancários e pedido de retificação do informe de rendimentos em consonância com o pedido, eu vou mudar aqui, em consonância com o princípio da verdade material. 2, que o imposto de renda somente é devido quando ocorre o fato gerador, ou seja, o recebimento da renda, sendo ainda a obrigação da fonte pagadora o envio do descritivo de rendimentos. E 3, que o recorrente não auferiu a renda descrita nos informes indicados nos autos. Eu conheci do recurso, após a apresentação do recurso voluntário, em consonância com a preliminar levantada nessa insurgência, o recorrente pugnou pela juntada de documentos, em especial de extratos bancários de sua titularidade. De certo, pretendeu o recorrente provar que não teria recebido os rendimentos informados pelas fontes pagadoras. Em respeito ao princípio da ampla defesa e, tendo em vista a busca pela construção participada da verdade processual, conheça esses documentos. No entanto, desde já ressalto que a análise desses documentos não é hábil a provar a não percepção dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras e alegados pelo recorrente. Além de não se tratar de documento suficiente a provar a ausência de omissão de rendimento, ora, poderia o recorrente juntar a notificação das fontes pagadoras e respectiva resposta acerca do hipotético erro no informe de rendimentos. É importante ressaltar que essa alegação é preclusa, eis que somente suscitada em sede do presente recurso. É que na impugnação, apenas a ausência de entrega, eu tenho que incluir, foi alegado apenas a ausência de entrega ao contribuinte do informe de rendimentos que fora suscitada, olvidando-se o recorrente em alegar que não recebera tais recursos. Com efeito contencioso administrativo, o administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, cito o artigo 17. E quanto à alegação da ausência de recebimento dos documentos das fontes pagadoras, eu citei o artigo 57, que foi, eu me reportei ao acórdão recorrido, que foi extremamente conclusivo quanto a não entrega pelas fontes pagadoras não exime o contribuinte de informar em sua declaração quando do efetivo recebimento. Então, com base no exposto, agora, o meu dispositivo, ante o exposto, eu votei por negar provimento ao recurso. Mas, na verdade, eu votei por negar provimento. Você não conheceu da matéria que estava preclusa, né? Na verdade, eu decidi ela, né, e depois falei que era preclusa. Então, eu prefiro colocar que eu não conheço da matéria preclusa. Isso. E nego provimento. Isso, que aí ficaria conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e negar-lhe provimento. Isso. O doutor Paulo pediu a palavra. Só para encaminhar o julgamento, eu olhei o processo seguinte, é exatamente o mesmo voto, só muda o exercício. A gente pode então vamos fazer junto. São os dois.
Então, alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Doutora Letícia, só uma dica, se a senhora quiser, às vezes a gente tem interesse em manter registrado no voto um posicionamento mesmo da matéria não conhecida. Se esse for o seu interesse, a senhora pode não conhecer da matéria, e aí tem sempre um dispositivo coringa. Se vencido no conhecimento, aí você está na matéria. Porque, na verdade, eu tenho a impressão que todos nós não conheceremos, mas aí ficaria no seu voto ali, isso não é parte da decisão. Perfeito. Só se, no caso, a senhora quiser registrar o posicionamento. E eu acompanho. Doutor Wesley. Microfone. Eu estou desabilitando os microfones, porque está ficando ruído para a pessoa que está lendo. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Não está saindo. É porque eu não mexo aqui nunca. Eu só mexo no F8. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecer da matéria preclusa e negar-lhe provimento. Esse se aplicou ao item 319 e 320. É porque tem hora que o relator está lendo e aí eu estou vendo barulho e aí incomoda a pessoa que está lendo, aí eu estou desabilitando. Aí eu não sei quem está com F8, quem não está com F8, aí eu desabilito de qualquer forma. O próximo processo ainda é da manhã, tá? A gente ainda tem 2 processos do Kleber. A gente ainda tem uns 4 processos ainda de manhã. Doutor Kleber, Antônio Barbosa dos Santos. A gente faz esses 2 aí dá um intervalo. Então, é só aplicação de uma súmula. Os 2, né? É o ano 2006 e 2007. Era aquela história de que os funcionários públicos descobriram que o adicional por tempo de serviço, a Lei 8.852/94, teria reconhecido a ilegalidade da incidência do imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço. Então, vários funcionários públicos, foi o caso desse contribuinte, retificaram a declaração para colocar o adicional como isento. Então, eles foram depois vistas as declarações e, inclusive, já é matéria de súmula CARF, diz a 68, a Lei 8.852/94 não outorga isenção nem enumera hipótese de não incidência do imposto sobre a renda da pessoa física. Então, não era o caso, né? Todas foram revistas as declarações, então eu nego provimento aplicando a súmula CARF no 68 aos 2 processos, um de 2006 e outro de 2007. Teve preliminar, né? Não. Então abriu errado. Esse aqui é Luiz Carlos? Não, é Antônio Barbosa. Antônio Barbosa. Luiz Carlos é mais para frente. Então é negar provimento. Isso, nos 2. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 300 e... Vai servir para o 322 também, né, doutor Kleber? Isso, a mesma coisa, os 2. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Ficou para o item 321, 322.
Vocês querem já um intervalo agora às 3? Ou prosseguimos para acabar com os da manhã? Faltam 2 processos da manhã. Por mim, pode tocar. Então, bora tocar? Então, prosseguindo, doutora Letícia, 323. Eu posso pegar uma água, porque está muito quente aqui, não sei se... Aí tá, mas aqui tá fervendo. Pode. Mas vai dar intervalo ou não vai? Ou você só vai pegar água? É porque eu tenho que interromper a gravação. Eu preciso ir no banheiro. Se fosse possível um intervalo, não vou decidir. Então, vamos dar intervalo 15 minutos, tá? Tá. Vou interromper a gravação.